Olá, queridos, graça e paz. Quero trazer mais uma palavra aqui, mais uma porção da palavra de Deus sobre a disciplina espiritual, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar hoje. Nós já falamos da regeneração, falamos da disciplina da oração, que todo crente tem que orar, tomando Jesus como exemplo. Hoje eu quero, mais uma vez, a segunda aula falando sobre, hoje, a disciplina do jejum. Glória a Deus. Todo crente, é dever de todo crente jejuar. É dever de todo crente se purificar. Então o jejum, ele vai nos trazer algo extraordinário de Deus. Todos aqueles que jejuam são fortalecidos no Senhor, ter uma vida poderosa em Deus, quando nós fazemos da forma correta, o jejum que agrada a Deus. Então nós vamos tomar mais uma vez o Senhor Jesus como exemplo do verdadeiro jejum. Glória a Deus, está em Mateus capítulo 4, começamos hoje mais uma vez por Jesus. Após ser batizado, Jesus orou, o Espírito desceu, ele ouviu a voz de Deus. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto, e ali a Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Engraçado que só teve fome depois do jejum. Glória a Deus. Então, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Então, Jesus também era um homem disciplinado ao jejum. Jesus era disciplinado na oração. Jesus também era disciplinado no jejum. Pastor, mas para que serve o jejum? Para que o jejum? Para que serve o jejum? O jejum serve para nos quebrantar, para nos aproximar mais de Deus, para nos tornarmos sensíveis à voz de Deus. O jejum serve também para nos trazer o arrependimento. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Para que serve o jejum? O jejum, primeiro, serve para mortificar a carne e seus apetites. Então, o jejum serve para mortificar a carne. O que mais? O jejum nos leva a desejar mais as coisas do céu. Olha que maravilha o jejum. Segundo, qual é a disciplina espiritual do jejum? O jejum permite focar o seu tempo e atenção a Deus. Olha que maravilha o jejum. O jejum permite focar o seu tempo e a atenção a Deus quando combinado com a oração e a leitura da palavra. Então, quando nós estamos jejuando, nós temos que tirar um tempo de oração. E o jejum também não pode ser somente 1 hora, 2 horas. Não, isso não é jejum. Não, jejum é um período de 6 da tarde até 6 da tarde do outro dia. Então, um jejum completo é um jejum de 24 horas. Mas se você quiser fazer um jejum parcial, tem que ser de 6 da noite até ao meio-dia. Então, o jejum, pastor, comi 10 horas da noite e vou tirar aí até 9 da manhã. Isso não foi jejum. O jejum, ele pode ser completo, de 24 horas, ou ele pode ser 12 horas. Então, um jejum maravilhoso, um jejum bem que Deus recebe como um perfume precioso, chegando às suas narinas. Um jejum de 24 horas. Pastor, mas eu trabalho muito, não tem como. Um jejum de 12 horas. Mas com oração, mais com contritamento, mais com arrependimento. Um jejum com quebrantamento espiritual. Pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus para curar, pedindo a Deus para restaurar, pedindo a Deus para aplacar aqueles desejos carnais que às vezes pontam em nosso coração. Então, vamos aprender aqui. O jejum permite focar o seu tempo e atenção a Deus, quando combinado com a oração e leitura da palavra. Não pode faltar a oração e não pode faltar a leitura da palavra. Glória a Deus. O que mais, pastor? Terceiro tópico. O jejum fortalece a nossa fé e ajuda-nos a confiar mais em Deus. Então, o jejum, ele traz um fortalecimento na fé e nos ajuda a confiar mais em Deus. Glória a Deus. O que mais? Jejum vem desde o Antigo Testamento. A Bíblia diz, Levítico 16, 29, que toda nação, em um dia entre setembro e outubro, é o jejum do Yom Kippur,
o dia nacional do jejum. Toda a nação de Israel tirava para dedicar, era dedicada à contrição. Olha aí para que serve o jejum: a contrição, as orações e ao jejum como demonstração de arrependimento e expiação em busca do perdão divino e de felicidade no ano que se inicia. Era entre setembro e outubro. Então olha como é que o jejum é importante. O jejum já vem desde os tempos bíblicos, desde Levítico, desde Moisés. A Bíblia diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, na presença de Deus, sem comer. Olha que maravilha! Por isso que Moisés desceu de lá cheio da glória de Deus, com a palavra de Deus, com a glória sobre ele que tinha que cobrir o rosto de tanta glória, de tanto poder. Então o jejum nos aproxima mais de Deus, o jejum nos deixa sensível à voz de Deus, junto com oração, junto com arrependimento, mas um jejum verdadeiro. Que mais? Agora vamos falar aqui, que tipo de jejum que Deus não recebe? Uau! Então nem todo jejum Deus recebe. Tem vários motivos, tem várias passagens na Bíblia sobre o jejum que Deus não recebe, mas eu vou falar apenas de um. Isaías capítulo 58, versículo 3 em diante. Olha o que diz, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha, então nem todo jejum Deus atenta, nem todo jejum Deus recebe. Olha como é que é importante fazer o jejum correto. Olha aqui, ó. Porque afligimos a nossa alma, e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debaldes jejuais. Meu Deus, olha o jejum que eles estavam fazendo, o jejum para eles próprios, um jejum para aparecer, um jejum da aparência. Eles afligiam o seu corpo, mas eles não tinham quebrantamento, mas eles não eram sinceros diante de Deus. Olha, eis que para contendas e debaldes jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, e que inclina a cabeça com o junco que estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum e de aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que só o jejum que Deus escolheu? Olha o jejum da misericórdia, da bondade, que solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados, que despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Olha aí, gente, o jejum que Deus recebe, o jejum que tem a misericórdia, o jejum que se compadece, o jejum que alimenta o faminto, o jejum que veste aquele que não tem vestimenta. Glória a Deus. Olha o que diz o verso 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então o jejum religioso, o jejum da aparência, Deus não recebe. O jejum da contenda, o jejum, aquele jejum que Jesus disse aos fariseus: vocês jejuam para mostrar que jejuam. Jejum é uma coisa particular entre o homem e Deus, Deus e o homem. Não é para se mostrar que jejuou. Segundo tipo de jejum que agrada a Deus, agora vamos àquele jejum que agrada a Deus. É aquele jejum secreto. Então o jejum, ele é você particular. Tem pessoas que chegam na igreja: jejuei 3 dias, jejuei 1 semana, já recebeu sua recompensa. Como é que Jesus falou sobre o jejum? Mateus capítulo 6, versículos 16 até o 18. Olha o jejum segundo a Bíblia, não o jejum segundo o mundo, o jejum segundo a Bíblia, não segundo os religiosos. O que a Bíblia nos ensina? Olha o que Jesus diz: e quando, Mateus 6, 16 a 18, e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Então jejum
não é para mostrar para o homem, jejum não é para mostrar para a igreja, jejum não é para mostrar para o pastor, não, jejum é uma coisa particular entre você e Deus. E olha que é um dever do crente jejuar. Jesus está falando, olha, Jesus está falando, e quando jejuares, não é para mostrar para o homem. Olha o que ele diz: desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando as pessoas jejuam e mostram que estão jejuando, estou de jejum hoje, estou há 3 dias de jejum, já perdeu seu galardão. Jejum é uma coisa particular entre você e Deus. É uma coisa entre você e o Espírito de Deus, em secreto, na sua casa. Estou jejuando, estou me santificando, estou em oração, me aquebrantando, estou me purificando, estou clamando a Deus por misericórdia para que eu possa vencer hábitos que não agradam ao Senhor. O jejum é para isso, para nos trazer mais para perto de Deus, para ter mais uma intimidade com Deus. Olha o que Jesus diz no verso 17: porém tu, quando jejuares, olha aqui, unge a tua cabeça, lava a tua cabeça, lava o seu rosto, para não pareceres aos homens que jejua. Não preciso mostrar ao homem o meu jejum. Não preciso mostrar para o homem a minha intimidade com Deus. Não, olha aqui, mas sim a teu Pai, aleluia, que está oculto. Ele está oculto, mas olha aqui, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Louvado seja Deus. Então jejum é um particular com meu Pai. Meu Deus, eu quero jejuar para aproximar mais de Ti. Eu quero jejuar, Senhor, para que eu possa ter mais intimidade com a Tua palavra. Eu quero jejuar porque eu quero ser mais aquebrantado. Eu quero jejuar porque eu quero ser mais grato ao Senhor. Eu quero jejuar porque eu quero me prontificar para a obra. Eu quero jejuar, Senhor, que eu quero ouvir mais a Tua voz. Eu quero ter mais graça do céu. Eu quero ter mais poder. Eu quero ter mais unção. Glória a Deus. Então jejum, esse é o jejum que agrada a Deus. O jejum secreto. Jejum é secreto. É você e o Pai oculto, assim como a oração é secreta entre você e Deus. Aleluia, o jejum também caminha desta forma. Aleluia, o jejum, meus irmãos, é maravilhoso, é bom para a saúde, é bom para o coração, é bom para a alma. Até a medicina diz que o jejum fortalece o coração, purifica o sangue. Olha que maravilha. Glória a Deus, como é poderoso o jejum. A pergunta é: você tem jejuado? Você tem tirado um dia na semana para jejuar? Você tem tirado pelo menos um dia no mês para jejuar, para santificar ao Senhor? Separar do mundo, separar do telefone, separar de tudo e ficar em um lugar ali contristado, chorando aos pés do Senhor, pedindo, clamando por misericórdia. Será que você tem feito isso? Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não tem jejuado, meu irmão, minha irmã? Como você vai crescer na graça? Como você vai crescer no conhecimento? Se você não tem tempo para o jejum, se você não tem tempo para Deus, é impossível, sem a oração, sem o jejum, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso que você não cresce espiritualmente, por isso que você não desenvolve o seu chamado, o seu ministério, a vida com Deus. É por isso, porque falta oração, falta também jejum. Mas você vai jejuar em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre o jejum, Lucas capítulo 18, versículo 10 até o 12. Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha, 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava. Olha que sempre oração e jejum está caminhando junto. Desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha o que ele diz no verso 12: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha o publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha aqui, então, o jejum não é para mostrar, jejum não é religiosidade,
Jejum é secreto, é particular com o Pai. Esse homem jejuava 2 vezes, esse homem orava o tempo todo, mas dava o dízimo também, até da hortelã, mas foi reprovado por Deus, que jejum é uma coisa particular, jejum é misericórdia, jejum é intimidade com Deus, jejum é graça, é favor de Deus, é uma graça que Deus nos dá para santificarmos, para nos contristarmos na tua presença. Nós aprendemos com o que Jesus está falando. Jejum é para nós nos humilharmos perante o Senhor e não se exaltar. Glória a Deus. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Isso é entre você e Deus e acompanhado de oração. Segundo, jejum tem que ser separação de tudo que existe na terra. Jejum você tem que se separar. Separar de tudo, tirar um dia, tirar 12 horas e separar de tudo. Essas horas eu tirei para Deus. Esse jejum eu tirei para Deus. Glória a Deus. Qual dia, pastor? Não tem dia. Você pode tirar o dia que você achar melhor, o dia que você está mais folgado na sua casa, o dia que você não foi trabalhar. Esse é um dia, esta é uma manhã que eu tirei para Deus. É uma manhã de louvor, é uma manhã de santificação, é uma manhã de quebrantação. Glória a Deus. O que mais que diz aqui? Os discípulos de João também jejuavam, também os fariseus jejuavam. Os discípulos de João jejuavam. Então o jejum é bíblico e nós temos que jejuar. Marcos capítulo 2, 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram disserem a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. O que Jesus estava falando? Olha, enquanto eu estou com eles aqui, eles não vão jejuar. Mas aqui, olha o que ele diz no verso 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Olha só, então Jesus está falando: após a minha morte, quando eu for ser levado aos céus, meus discípulos jejuarão. Então, olha, é o mandamento do Senhor, jejuar. Está na Bíblia, temos que jejuar. Temos que jejuar. Os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam. Glória a Deus. E os apóstolos, pastor, jejuavam? Sim, glória a Deus. Os apóstolos também jejuavam. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Olha aqui, ó. Versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia. Olha aqui, está falando para crentes. Igreja, comunidade. Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é chamado Paulo, e servindo eles ao Senhor, olha aqui, ó, servindo eles ao Senhor, e jejuando, olha aqui, mais uma vez, os apóstolos do Senhor jejuavam, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé a Saulo para obras que tenho chamado. Olha aqui o verso 3, então jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha aqui, sempre oração e jejum, jejum e oração caminham junto. Quer ser separado para a obra? Jejua. Quer crescer na obra? Jejua. Aleluia. Quer santificar para a obra? Jejua. É obrigação, é dever de todo crente ter uma vida de jejum. Você, meu irmão, você, minha irmã, quer destravar o seu ministério. Primeira oração, pois jejum, caminham junto. Temos que jejuar, temos que tirar um período de jejum para nos santificar, para nos quebrantar, para nos tornar sensível à voz de Deus. Paulo era um homem de jejum. Vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, olha o que ele diz: em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes. Então os apóstolos do Senhor jejuavam. Nós também devemos jejuar. Se nós quisermos ter uma vida poderosa em Deus, nós devemos ter uma vida disciplinada, se nós quisermos sermos discípulos, verdadeiramente discípulos do Senhor, temos que jejuar. Aprenda com Jesus. Jesus jejuou. Os discípulos de João jejuavam, os apóstolos jejuavam, os fariseus jejuavam, Moisés jejuou, Elias jejuavam.
a nação jejuavam. Nós também, como igreja, devemos jejuar, tirar um período de jejum. Glória a Deus. Quero finalizar aqui, no nome de Jesus, nessa meditação sobre o jejum. Falamos a primeira sobre a oração, agora estamos falando sobre o jejum. Quer crescer na graça e no conhecimento, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, tira um período de oração, mas tira também um período de jejum. Quero orar por você em nome de Jesus, Pai. Todos aqueles que vão ouvir, Pai, essa aula, Senhor. Meu Deus, que eles possam despertar dentro deles, Pai, esse espírito para jejuar, esta graça, Senhor, para jejum, para orar, Senhor, para jejuar, buscar o Senhor para que eles possam se fortalecer. A Tua palavra diz que Jesus jejuou. Meu Deus, os apóstolos jejuavam, os discípulos jejuavam, meu Deus. Quem somos nós para não tirar um período de jejum? Meu Deus, nós estamos aprendendo com a Tua palavra como crescer na graça, como crescer no conhecimento do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, despertar o espírito de jejum, Pai, para que eles possam jejuar e crescer na graça, e receber revelação dos céus, receber poder dos céus, e receber graça dos céus, e receber sabedoria do céu, Senhor, através do jejum, meu Deus, e da oração. Assim nós oramos, Pai, abençoamos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.